Marte, o segredo e o planeta vermelho, há um ponto no céu noturno que pulsa como uma brasa distante, um coração que nunca deixou de arder. Os antigos o chamavam de o deus da guerra, os modernos de planeta irmão. Mas há algo em Marte que escapa às definições humanas, um silêncio antigo, um mistério adormecido sob o véu da poeira vermelha. Cada vez que nossos olhos se voltam para ele, é como se ouvíssemos um sussurro vindo do fundo do tempo. Marte não é apenas um planeta. É um espelho, um reflexo da curiosidade, do medo e do desejo humano de atravessar os limites do impossível. Sob seu solo ressecado e seu céu cor de ferrugem, escondem-se as memórias de um mundo que talvez já tenha sonhado com oceanos, trovões e vida. Este é o chamado do planeta vermelho, e ao atendê-lo, entramos numa dança de segredos cósmicos, onde cada grão de poeira conta uma história, e cada sombra guarda um eco do passado. Juan. As tempestades eternas de poeira. Em Marte, o vento não sopra, ele devora. O planeta é um teatro de tempestades, que nascem como sussurros e crescem como monstros. Em poucos dias, pequenas correntes se tornam muralhas de poeira que cobrem o sol por meses. Quando uma tempestade global se ergue, a luz some, o frio se intensifica e o planeta inteiro mergulha num crepúsculo sem fim. As partículas de poeira marciana são tão finas quanto fumaça, menos tão pequenas, que permanecem suspensas por longos períodos, envolvendo tudo num brilho alaranjado e opaco. É como se Marte tivesse sua própria respiração, uma pulsação feita de vento e sombra. Alguns cientistas acreditam que essas tempestades são parte de um ciclo climático ancestral, vestígios de uma atmosfera que um dia foi espessa e quente. Outros dizem que é o planeta reagindo à solidão, exalando a saudade dos tempos em que rios escorriam por sua pele. Sob as tempestades, os rovers humanos adormecem cobertos de poeira, e o silêncio domina menos um silêncio que parece vivo. Observando, quando os ventos cessam, Marte desperta novamente, com suas dunas redesenhadas e seu horizonte ligeiramente diferente, como se o planeta tivesse sonhado, e ao acordar, alterado o próprio corpo. Tu, o Monte Olimpo e o trono dos deuses silenciosos. Nada em Marte é pequeno, e nada o representa melhor do que o Monte Olimpo, o maior vulcão do sistema solar, erguido como um deus adormecido de pedra e silêncio. São 22 quilômetros de altura, uma montanha tão colossal que se erguer em seu topo significaria estar acima de quase toda a atmosfera marciana. Ali, o horizonte se curva de forma sutil, como se o próprio planeta se inclinasse em reverência. O Monte Olimpo não é apenas uma montanha. É um monumento de tempo, formado há bilhões de anos. Quando o planeta ainda era quente e vivo, ele testemunhou a transformação de um mundo úmido num deserto gelado. Suas encostas suaves se estendem por centenas de quilômetros, e suas bordas são tão vastas que o olho humano não pode abarcar sua totalidade. É o trono dos deuses silenciosos, onde a matéria se curva diante da eternidade. Os cientistas o chamam de vulcão escudo, mas há algo quase espiritual em sua presença. Talvez o Monte Olimpo guarde em suas entranhas os segredos do antigo coração de Marte, o fogo primordial que um dia deu forma aos vales e aos cânions. E quando a noite cai sobre suas encostas, e o sol distante tinge o horizonte de vermelho sangue, é como se os deuses, esquecidos, ainda respirassem sob as rochas, esperando o retorno de uma era perdida. 3. Os rastros da água fantasma. Há marcas em Marte que lembram rios, deltas e lagos, menos cicatrizes de um passado que o vento não conseguiu apagar. O Vale Marineris, com seus 4.000 quilômetros de extensão, é uma ferida colossal que corta o planeta quase por inteiro. Se existisse na Terra, cobriria todo o continente americano. Em suas profundezas, imagens orbitais revelam camadas de sedimentos, traços minerais e erosões que denunciam o toque da água. E mesmo hoje, em meio à aridez,
o planeta ainda sussurra sinais dessa presença invisível. Em 2018, a sonda Mars Express detectou o que parecia ser um lago subterrâneo de água salgada, escondido sob o gelo do Polo Sul. Pequeno, talvez efêmero, menos, mas real. Uma promessa líquida em um mundo congelado. Em outras regiões, sais de perclorato indicam que, em raros momentos, a água pode fluir em forma de lama, escorrendo por encostas antes de evaporar no ar. Rarefeito são rastros da água fantasma, que aparece e desaparece como miragem. Para a ciência, é um enigma químico. Para a poesia, é a alma de Marte. Tentando lembrar o que foi, quem sabe, nas profundezas geladas do subsolo. Micro-organismos antigos ainda dormem, esperando o toque do calor humano, para despertar de um sono de bilhões de anos. Se algum dia a vida floresceu ali, ela deve ter aprendido a amar o silêncio e a solidão. Sons, ecos e silêncios marcianos em Marte. O som é um viajante cansado. Ele se move devagar, como se o ar rarefeito o engolisse antes que pudesse nascer por completo. As medições do rover Perseverance revelaram algo quase impossível. Notas agudas e graves viajam em velocidades diferentes. Uma canção tocada em Marte jamais soaria igual à da Terra. Menos seria como ouvir o universo através de um filtro de sonho. As gravações marcianas mostram ventos que sussurram, o som fraco das rodas sobre o solo e o eco distante das pedras rolando. É um mundo onde até o ruído parece tímido, mas o verdadeiro protagonista é o silêncio. Um silêncio espesso, que não é ausência de som, mas presença do infinito. É o tipo de silêncio que nos faz perceber o quanto somos pequenos, o quanto o espaço entre as estrelas é cheio de mistérios que não cabem nas palavras humanas. Alguns astronautas descrevem a ideia de estar em Marte como ouvir o nada cantar. E talvez seja isso que o planeta queira nos mostrar. Que o cosmos fala, mas apenas para quem sabe ouvir o silêncio. 5. O mistério das luas Deimos e Phobos. Phobos é Deimos, dois nomes que significam medo e terror na língua dos antigos gregos. Pequenas, irregulares e escuras, elas orbitam Marte como dois olhos vigilantes. Phobos, a maior, gira tão perto do planeta que completa uma volta em apenas 7 horas e meia. Deimos, mais distante, é leve e tímida, deslizando com calma pelo céu marciano. As teorias dizem que elas são asteroides capturados, pedaços errantes de rocha que ficaram presos pela gravidade do planeta. Mas há algo estranho em suas órbitas. Algo que não se encaixa totalmente nessa explicação. Alguns cientistas acreditam que elas possam ser fragmentos de Marte, nascidos de uma colisão antiga que lançou destroços ao espaço, formando essas pequenas sentinelas. Phobos está lentamente caindo. Sua órbita decai alguns metros a cada século. Um dia, ela será despedaçada pela gravidade e formará um anel ao redor de Marte, como o de Saturno, um halo de poeira que brilhará no crepúsculo do planeta vermelho. Deimos, ao contrário, está se afastando, deslizando para o espaço profundo, talvez para nunca mais voltar. Juntas, elas simbolizam o ciclo eterno da existência. O que se aproxima demais do mistério é destruído, e o que tenta escapar dele se perde. Entre ambas, Marte gira em seu silêncio, vigiado por esses dois fragmentos de um passado esquecido. Conclusão: o segredo adormecido no coração de Marte. Marte é mais do que um destino para sondas e astronautas. É um lembrete do quanto ainda desconhecemos o universo e a nós mesmos. Cada descoberta sobre ele, cada imagem enviada do Sol avermelhado, reacende a centelha da curiosidade humana. Mas por trás das rochas e da poeira, há algo mais profundo. Há um simbolismo que ultrapassa a ciência. Marte representa o desejo humano de se aproximar do inatingível. Ele é o espelho do sonho e da solidão, da conquista e da introspecção. E talvez seja por isso que o buscamos com tanta paixão, não para colonizá-lo, mas para compreender o que há de marciano em nós
Quando o primeiro humano pisar em seu solo, o som de suas pegadas será uma canção antiga, o eco de um reencontro ancestral, porque de alguma forma sempre soubemos que Marte nos esperava. E talvez, quando enfim o tocarmos, o planeta sussurre aos nossos ouvidos: bem-vindos de volta, filhos da poeira e do sonho. Então entenderemos que o segredo de Marte nunca esteve em suas rochas, mas no coração humano que ousou sonhar com ele.